saudável é ainda mais prazeroso. Doutora, a gente tem aí neste mês a comemoração, né, do Dia Mundial da Alimentação. O que essa data representa? O que ela pode nos ensinar? Essa data, ela representa a responsabilidade do alimento para chegar até a nossa mesa. Então, desde o transporte, o impacto ambiental, toda a forma de cultivo, os trabalhadores, essa data representa toda essa responsabilidade, nos chama a essa reflexão. É aquela história de que quem se alimenta de forma saudável só come mato, só come folha. É isso mesmo, doutora? Não, de forma alguma. A alimentação saudável é uma alimentação de qualidade. Isso quer dizer que que envolve todos os grupos de alimento, sejam as frutas, sejam as carnes, sejam os laticínios, todos os grupos de alimento para você ter uma alimentação saudável. A gente tem um conflito, doutora, entre essa nossa vida cada vez mais corrida, o nosso dia a dia, que está cada vez mais cheio, com uma alimentação mais saudável. Existe essa dificuldade? É impossível hoje, eu com muitas atividades no dia, conseguir executar uma alimentação saudável? Hoje o nosso vilão, Renata, são os alimentos industrializados. Esse é o nosso vilão. Por quê? Porque o nosso organismo ele não foi preparado para receber essa carga de alimentos industrializados. Mas se você tem determinação, se você tem organização na sua vida, você consegue sim ter uma alimentação saudável, mesmo com a vida agitada. Mesmo comendo fora de casa? Mesmo comendo fora, você pode fazer boas escolhas. Você pode ir no restaurante e fazer essas escolhas. A marmitinha de casa pode, além de ser mais econômica, pode ser uma opção também mais saudável? Muito mais saudável, porque a marmitinha vai refletir tudo o que você está colocando ali dentro, todas as suas escolhas. Então não tem erro, a marmitinha exige o quê? Exige organização, exige um tempo de preparo, mas você tem uma garantia do que você vai comer. E aquela história de que quem se exercita pode comer de tudo, pode comer mais. É mito ou é verdade, doutora? Mito. A pessoa que se exercita mais tem que ter uma preocupação a mais com a alimentação, porque há certos requerimentos. Mas isso não quer dizer que essa pessoa tem que comer de tudo ou pode comer tudo. Então você tem que ter sim um cuidado maior. E os pratos mais coloridos, eles realmente são os pratos mais saudáveis? Hoje eu tenho que ter de tudo num mesmo prato, numa mesma refeição? Isso, o nutricionista adora falar em prato colorido. Por que a gente adora falar em prato colorido? Porque, na verdade, as cores dos alimentos, eles refletem o tipo, quais são as vitaminas, quais são os minerais, quais são os nutrientes que tem naquele alimento. Então, quando você tem um colorido de várias cores, você está ingerindo uma quantidade maior, uma diversificação dessas vitaminas e desses minerais. Doutora, e para a gente falar aí de alimentação saudável, como é que a gente pode classificar aí a comida de verdade? A comida de verdade é uma comida que você mesmo fala, que você descasca mais e desembrulha menos. Então, essa é a comida de verdade. É a comida que você mastiga, é a comida que você corta, é aquela comida, por exemplo, que tem cor, que tem sabor. Esta é a comida de verdade. E a gente tem até uma classificação dos alimentos, né, doutora? A gente vai colocar no plasma agora para a senhora explicar um pouquinho mais para a gente sobre os alimentos, como eles estão subdivididos. Então, plasma na tela, então, por favor, produção, para a gente continuar falando sobre alimentação saudável. Aí, a gente tem o alimento in natura ou minimamente processado. O que seria cada um deles? Como que a gente pode defini-los, doutora? O que é um alimento in natura? É aquele alimento que você colheu lá na horta, que você não agregou nenhum, vamos dizer assim, nem sal, nem açúcar, nada. Esse é o nosso alimento in natura. Por exemplo, eu vou pegar um milho, a espiga de milho lá no sítio. Esse alimento é o in natura. Aí depois a gente tem o minimamente processado. O que é aquilo? Por exemplo, é esse milho que foi para latinha, que foi agregado
dado o sal para conservação. Então eu classifico ele como minimamente industrializado. Aí depois eu tenho o quê? O industrializado, onde ele já sofreu alguma coisa. Então eu tenho esse alimento que já tem uma carga aí maior de sal, de açúcar ou de gorduras. E eu tenho os ultraprocessados. O que são ultraprocessados? É quando eu olho no rótulo desse alimento e ele contém mais de 5 ingredientes. E esse é o nosso grande vilão. É esse que tem uma carga grande de açúcar, de sal e de gordura, principalmente a gordura trans, que é uma gordura que foi inventada em laboratório. Então a gente tem que tomar cuidado com este alimento. A gente tem alguns exemplos ali, até reforçando aquela ideia de que os ultraprocessados trazem uma falsa proposta aí de mais fáceis, né? A lasanha congelada, o molho de tomate pronto, o refrigerante, o suco adoçado. Então, esses alimentos, os ultraprocessados, seriam os vilões de toda a história. Exatamente. Esse que a gente deveria comer muito raramente e não fazer desses alimentos a nossa rotina. E nós temos um grande problema no ultraprocessado, que é a propaganda. Então a gente tem que tomar cuidado. Geralmente a propaganda nos remete a uma alimentação saudável. Então, para você não ter dúvida, vá no rótulo nutricional e verifica se ele tem mais de 5 ingredientes, que é classificado como ultraprocessado. Outra dica para a gente entender e perceber também sobre os ultraprocessados seria o prazo de validade, né, doutora? Aqueles que têm um prazo mais longo são alimentos que passaram ali por uma alteração maior justamente para garantir essa durabilidade. Exatamente, que é uma característica dele. Por exemplo, a vida útil desse alimento é longa. Doutora, esta questão de termos o consumo cada vez maior de alimentos ultraprocessados seria uma das principais causas para o crescimento da obesidade no país e no mundo até, né? Com certeza, não só da obesidade, mas também do diabetes e das doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam, que mais impactam o serviço público, né? Mas como que a gente pode convencer, então, o nosso telespectador, doutora? A gente tem que convencer que a alimentação, ela cursa diretamente com os nossos anos de vida, com a qualidade desses anos de vida. Então, se você quer ter vida longa e saudável, opte por alimentos saudáveis, opte por alimentos in natura, porque daí você já está no caminho certo. Falando em caminho certo, a ideia de traçar ali uma estratégia de alimentação mais saudável em casa, ensinar as crianças sobre isso, colocar a criança para ali manusear os alimentos, isso pode ser uma forma de garantir aí um adulto com uma vida mais saudável também? Perfeito, Renata, porque assim, a criança não leva o alimento para dentro de casa. A criança é o reflexo do que os pais comem. Então, se os pais se preocuparem com essa alimentação e fazerem disso, por exemplo, eles darem esse exemplo, com certeza a gente vai ter crianças mais saudáveis e menos obesas. E bem como a senhora falou, não adianta eu querer ensinar o meu filho a não comer ou dar preferência para tal alimento se eu, a mãe ou o pai, não faço isso. Exatamente. Então o exemplo é primordial e coloque essa criança para participar nas atividades da cozinha. Ensine de onde veio, faça que esse momento seja um momento prazeroso, que a alimentação seja um motivo de prazer. Felicidade tê-la aqui com a gente mais uma vez, viu, doutora? Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, sempre é bom estar aqui. Lembrando que todos os temas que são exibidos no nosso Viver Bem estão disponíveis no nosso canal no YouTube, canal SIC TV, para você rever, compartilhar, tirar as suas dúvidas e nos ajudar aí a levar informação para todos os cantos. Então esse foi o nosso quadro Viver